Bom, meu nome é Rafael, eu vou estar apresentando aqui o uso de redes neurais profundas, totalmente conectadas, também conhecidas como FCN, Fully Connected Networks, para segmentação de imagens térmicas de mamas, que é o fruto aqui do trabalho. Bom, um sumário do que eu vou apresentar, eu vou falar sobre a base de dados, né, que vai ser usada, as abordagens que eu testei de treinamento, qual a arquitetura que eu utilizei, os experimentos que foram feitos, os resultados, uma conclusão e as referências. Para a base de dados, a base de dados que eu utilizei é uma base de dados de imagens térmicas de mamas, que possui 285 imagens somente. Então é uma base pequena dentro do que se usa normalmente para Deep Learning. Mas a gente vai ver que mesmo assim a gente consegue obter bons resultados. A quantidade de classes para segmentação que a gente utilizou foi somente duas, ou seja, para cada imagem era segmentado um objeto de interesse e um fundo. A resolução dessas imagens da base são 320 por 240. O espaço de cor das imagens de entrada é em tons de vê que tem na captura de imagens a gente vê que tem uma diferença grande aqui nas imagens. Você vê que às vezes o posicionamento das pessoas, às vezes aparece essa parte de baixo aqui seria a roupa, nessa primeira imagem mais à esquerda. Na imagem da direita, a segunda imagem de cima para baixo, na direita também aparece a parte da roupa. Tem umas que aparecem o rosto, ou parte do rosto, mas são poucas. Tá. Aqui. A abordagem para o treinamento que foi utilizada, a gente usou uma rede desenvolvida num paper que a gente vai fazer referência, que é conhecida como FCN, que ela deriva da VGG16. Então é uma rede bastante profunda que precisa de grande poder de processamento para rodar. Só que ela espera como entrada imagens de 500 por 500. Então a gente teve que fazer um aumento da resolução 320 por 240 para 500 por 500. A gente fez isso completando os pixels, novos pixels com a cor preta, que é a cor mais próxima lá do fundo. As estratégias utilizadas para aumento da base, já que a gente tem muito poucas amostras, a gente usou o espelhamento vertical, né, o flip na vertical, e também o deslocamento. Né, já que a gente pegou a imagem e teve que aumentar para 500 por 500, a gente ficou com a parte preta, a gente espalhou a imagem em algumas posições. 9 posições distintas lá, que é no canto superior à esquerda, no meio, da superior à direita, aí a parte central também à esquerda, no meio e à direita, e a parte inferior também à esquerda, no meio e à direita. A separação das imagens para validação e teste foi feita em relação a 20% das 285 imagens originais, ou seja, antes do aumento. Aí as imagens que sobraram foi que a gente fez o aumento. Então, como ficou a quantidade de imagens? A gente simplificou aqui o nome de espelhamento vertical para EV, espelhamento e deslocamento para EV mais D, para simplificar os nomes nas tabelas mais para frente. Então, de treino, a gente ficou com 342 imagens e validação ficamos com 57, teste 57. Validação e teste, a gente, como separou 20% antes do aumento, é a mesma coisa para a base que tem mais informação também. Aqui, se a gente observar no treino, 1052 imagens, é menos do que as imagens lá multiplicado por 10, que seriam os 9 deslocamentos mais o espelhamento. Por quê? Porque, primeiro de tudo, que a gente separa lá a validação e teste, e depois também, mesmo separando antes a validação e teste, daria aqui umas 1.700 imagens. Só que a gente tentando rodar na máquina que é disponível, a gente não estava conseguindo criar a base, criar o LMDB.
estava sempre travando, então o que a gente conseguiu foi, a gente foi baixando o número de imagens até 1000. Com 1000 a gente conseguiu criar a base e rodar. Bom, arquitetura usada. A arquitetura usada foi a VGG 16, através dessa FCN VGG 16, que é a referenciada no paper, né, com o melhor resultado. Mais especificamente a FCN 8S, que é uma abordagem que vai mais atrás na conexão para buscar mais informação de posição dos pixels. Porque a gente sabe que a rede, quanto mais cresce, ela vai perdendo a informação de posicionamento. Então, a ideia da totalmente conectada é buscar, nesse caso da segmentação, é buscar a informação da posição. Então, quanto mais atrás ela vai nas camadas, ela mais busca essa informação de posição. E essa FCN8S é que vai mais atrás na arquitetura buscar informação de posição. E no paper é que tinha o melhor resultado. Então, foi essa que a gente utilizou. A gente usou também o Fine Tuning com os dados da FCN8S rodadas para o exemplo lá da Pascal VOC 2011. Bom, os experimentos. Para os experimentos a gente usou o Digits 4 para treino. Né? A gente subiu, criou o LMDB, subiu no Digits, mandou treinar lá, como a gente vai ver na imagem a seguir. E rodou os testes em Python, né? Gerando as imagens de teste lá. Para o hardware, a gente tentou inicialmente numa GPU com 2 GB de RAM, foi impossível rodar, até porque a gente viu que depois de começar a rodar na Titan X com 12 GB, a gente vê que no início ele dá um salto lá até os 11 GB, depois ele estabiliza entre 4 e 6 GB, dependendo dos parâmetros. Em relação aos parâmetros, a gente usou BAT 1 e 2. A gente vai ver mais para frente que não teve variação de resultado. Batch Accumulation variando de 1 a 4, também não teve variação de resultado. A taxa de aprendizado, que variando, teve algumas diferenças. Que a gente variou lá de 1E a menos 15 até 1E a menos 12. Né, que é 1 vezes 10 a menos 15 e 1 vezes 10 a menos 12. As épocas a gente inicialmente colocou de 50 a 100, mas só que a gente via que até umas 25, 30 já estava. Não parecia que não aprendia mais, então a gente já interrompia e isso dava entre 2 e 5 horas. A gente via se deixasse até o final dessas 100 épocas, dava lá de 8, 10 horas, até mais, com uma base maior, um pouco. Bom, detalhando aqui os experimentos no dígito de treinamento, a gente viu que os modelos com pesos aleatórios não convergiram. Então, por esse motivo, a gente nem mostra os resultados dos modelos com peso aleatório, porque a gente vê que o erro de treino está lá junto com o erro de validação lá em cima. Né? Então, nem pegamos esses resultados, que ia ser um resultado muito ruim. E a gente pode observar, falando no gráfico à direita, no gráfico à esquerda, a gente pode observar que o erro de treino vai lá embaixo e o erro de validação fica lá em cima. Com isso e com os resultados que a gente obteve, obteve até, por exemplo, nesse caso aqui, para essa linhazinha cinza que a gente tem aqui, que a época 11, você vê que o erro de treino está lá embaixo, o erro de validação está lá em cima. E os resultados que a gente vai mostrar a seguir, a gente vê que foram resultados bons. O que aqui a gente poderia assumir que a rede não está generalizando, ela está só muito específica para o treinamento, né? Mas a gente vê pelos resultados com a base de teste lá que ele está generalizando bem, está com bons resultados. Então, o que nos leva a crer que essa representação da validação não está confiável. Possivelmente para alguma coisa de configuração lá que eu não consegui resolver lá na arquitetura lá do DIS. Mesmo seguindo todas as recomendações lá, em princípio não eu consegui resolver isso.
Os resultados para os melhores modelos são mostrados aqui nessa tabelinha. O que a gente está mostrando aqui, a abordagem lá com o espelhamento vertical, com o alfa, né, a taxa de aprendizado de 1 vezes 10 a menos 12, 11 épocas, que é aquele gráfico inicial que a gente estava mostrando lá, ela teve um acerto de 97% do objeto, 94% do fundo e 95,5% do total, em relação à acurácia média de pixels, ou seja, de quanto que ele estava acertando para os pixels do ground truth para o que obteve na segmentação. E se a gente vê qual é a distribuição média dos pixels nas imagens, a gente vê que é muito certinho dividida, praticamente meio a meio, né, de objeto e fundo. Sendo que ela varia nas imagens entre 38% até 64%, e no fundo quase a mesma coisa, 35% a 61%, mas na média é 50%, ou seja, então na média eles têm a mesma quantidade de pixels de objeto e de fundo nas imagens. E a gente vê que, mesmo colocando a estratégia maior de aumento de dados, com os vários deslocamentos, o resultado foi basicamente o mesmo, 97% para o objeto, 94% para o fundo, 95% para total. E também, colocando o Batch Accumulation 4, como também coloquei o Batch 2, também, que estava até exigindo muito da memória e caía o servidor, mas você vê que o resultado é o mesmo, 97%, 93%, 95%. Isso aqui é mostrando esse gráfico para mostrar a distribuição dos resultados para cada imagem, né? Lá a gente mostrou uma média e um mínimo e máximo, e aqui a gente está mostrando para cada imagem. Você vê que varia entre 80, pouco resultado com 80, entre 80 e 85, e muitos aqui entre 90 e 100, né? A maioria dos resultados. Aqui também são outros gráficos para a gente ver a distribuição da acurácia. Você vê que a acurácia do objeto ficou bem melhor que a do fundo. Se a gente olhar aqui nesse gráfico à esquerda, a gente vê que das 57 imagens de teste, 53 estão acima de 95%, 95% ou acima. 3 estão entre 90 e 95%, só uma entre 80 e 85%. Para o fundo, a gente tem aqui metade, um pouco mais da metade aqui das imagens acima de 95, um grande número aqui também entre 90 e 95, e vai diminuindo para os percentuais mais baixos de acerto. Aqui apresentados alguns resultados para ter uma ideia de como ficou a segmentação. Os piores resultados aqui das amostras que tiveram a acurácia de pixel abaixo de 90%, né, até 90% no acurácia total, e onde o objeto ou o fundo estava por volta dos 80%. A gente vê que o resultado ficou um pouco estranho aqui, né? Essa acurácia está ruim, a gente está vendo mais ou menos o porquê, né? Que vê que tá aqui na imagem azul e vermelha é o resultado da segmentação, correto? E o vermelho seria o objeto, o azul o fundo. A gente vê que ele pegou uma grande parte corretamente, mas tem umas partes que ele se confundiu. Se a gente for olhar aqui essa primeira imagem, que tem o rosto, e eu for olhar na base só tem 3 imagens que aparece o rosto, e somente 15 que aparece um pescoço. Então, das 285. Então, a gente vê que não tem muita coisa para o modelo aprender. Sendo que o que ele separa para teste, por exemplo, ele separou a imagem com o rosto para teste. Uma das imagens, das 3. Então, ele já fica com menos chance ainda de aprender, porque essa imagem não foi vista no treinamento. Olhando aqui os melhores resultados, assim, falando dos melhores, os que tiveram acurácia total do pixel acima de 98,5%. A gente vê que o resultado é bastante bom, bastante parecido aqui com o ground truth, né? Preto e branco aqui que a gente está vendo. E vê que ainda tinha como melhorar, assim como dos piores resultados também, a gente vê que tem umas ilhazinhas aqui com
com objetos, né, que são esses pixels em vermelho, no meio do azul. E como eles não estão conectados com ninguém, a gente sabe que isso de ter noção da segmentação do que a gente está querendo segmentar aqui, que é a parte da mama e com mais a parte da axila sem o rosto, a gente vai ver que nunca vai ter partes não conectadas, sempre vai ter alguma conexão, vai estar todo o objeto de interesse está conectado, não tem como ter essas ilhazinhas. Então, o pós-processamento poderia melhorar ainda mais o resultado. E aqui a gente mostra alguns resultados curiosos. Por que achamos esses resultados curiosos? A gente vê que o acerto aqui total estava 95% nesse primeiro e 92,7% no segundo. O que aconteceu aqui que a gente achou curioso? Essas duas imagens, por acaso, tem o cabelo, um cabelo aqui só de um lado e o outro cabelo de um lado e do outro aqui, fazendo parte da imagem original. E só uma delas, no ground truth, foi removida a parte do cabelo, sendo que na parte do cabelo a gente sabe que não tem como ver uma informação interessante embaixo. No ground truth foi removido só de uma delas e na segmentação foi removido das duas, né? Tanto na primeira quanto na segunda foi tentado remover a parte do cabelo. O que parece até que foi mais certo em relação a essa parte da segmentação do que o ground truth. Porque se o cabelo é desconsiderado em um, tem que ser desconsiderado na outra também. E outra questão curiosa é que também essas imagens, como foram separadas para teste, elas não foram vistas no treinamento. Então foi só mesmo ali pelo padrão das outras imagens que ela decidiu remover isso do objeto. Bom, e a conclusão então é que a gente teve um resultado bastante satisfatório, por volta de 95% relativo à acurácia total, 97% do objeto e 93, 94% do fundo, mesmo tendo uma base pequena e tendo que redimensionar as imagens dessa base de 320 por 240 para 500 por 500, que poderia trazer um ruído aí. A gente não conseguiu alcançar convergência sem o fine tuning, o que mostra que o fine tuning aqui é indispensável nesse problema da segmentação, a resposta densa, né, para cada pixel. O resultado a gente viu que não mudou com as diferentes abordagens. Eu tive um problema inicial lá para apresentar o resultado, que eu tentei fazer o treinamento sem diminuir da média, que era até apresentada lá no artigo, a média das imagens que foram usadas para treinamento do Pascal Vock lá, né, que a gente usou para o fine tuning, foi o peso que a gente usou para o fine tuning. Depois eu coloquei essa redução da média e o resultado melhorou absurdamente. Aí, quer dizer, coloquei essa redução tanto lá no treinamento quanto na hora do teste. O resultado foi aí para esses 95% e ficou constante nas diferentes abordagens. E um outro ponto importante a se apontar é que é necessário um grande poder computacional para rodar essa solução. E assim, um grande trabalhinho também ali de configuração, porque o Digit não está preparado ainda, a versão do Digit 4, né? Não está preparado para rodar a segmentação, não tem como padrão essa entrada. Aqui falando das referências, a gente usou a base de dados da UF lá, que está disponível nesse site. Essa segunda referência é do paper utilizado, né? O paper e da onde pegou os pesos pré-treinados, o código-fonte. Se bem que esse código-fonte estava atualizado e não estava... A gente não conseguiu rodar ele, eu tive que pegar com uma versão antiga, com um aluno, né, o Everton. E isso aqui é importante, referência aqui no 4, é que tá para sair o Digit 5, agora no início de dezembro, estava para sair na primeira semana de dezembro, agora eu não cheguei a reparar se já saiu ainda, até a última vez que eu vi, 2 dias atrás não tinha saído. Mas nessa versão do Digit 5 já vai estar disponível a segmentação via o Digit.
Então vai facilitar bastante o trabalho futuro de quem precisar fazer a segmentação. E é isso. Obrigado.